RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia de jogo da seleção brasileira, jogo em Londres contra a seleção do Uruguai. Aliás, já uma prévia, né, daquilo que nós estamos aí programando para que nós tenhamos a próxima, daqui a a terceira Copa do Mundo daqui para frente, para ser a Copa Centenária, que vai ser justamente no Uruguai, Argentina e o Brasil. Paraguai querendo entrar também, mas principalmente Uruguai, Argentina e Brasil. Bom, no programa de hoje nós estamos aqui recebendo o Rafael Serra, nosso colega da Rádio Guaíba. Seja bem-vindo novamente ao programa, Serrinha. Obrigado, Rogério, obrigado pelo convite. Ao lado dele, o Pedro Oliveira. Aliás, eu acho isso muito legal pelo seguinte: quem não chora não mama, e tá certo. Aí eu passei pelo Pedro agora e o Pedro disse: todos os repórteres da casa já foram no programa do esporte, só eu que não fui. Eu digo: então tá escalado agora pro programa. Tomou engate na sexta ainda. Na sexta tomou engate. Tava todo mundo menos eu, era só eu que não vinha fazer. Tinha matéria minha no programa, só eu que não vinha, tive que cobrar. E aí cobrou, é isso aí, proatividade, é isso que valorizo e tem que ser valorizado, é proativo. Tá aí, tá participando conosco, ao lado do... Thiago, tá triste hoje, Thiago? Não, animado. Dupla Grenal, o Grêmio perto de um ponto para garantir vaga na Libertadores da América, o Internacional já com a fase de grupos encaminhada. Né? E quem gostou muito, né, dessa última hora do Pedro entrar, tendo que botar mais um microfone, mais uma cadeira, foram, né, vou dizer, o Diogo Rossi e o Ramiro, que são os produtores, mas o Diogo que já estava pronto, quase sentado aqui. Né? E o Bebê, né? Também mandar um abraço pro Anderson, o Anderson da técnica, mas dizer o seguinte, né? Eu não conheço o céu, mas eu vou conhecer. Eu tenho certeza. É bom esse estágio aqui, posso te garantir. É bom esse estágio. Não tem Caleb, seja bem-vindo novamente. Prazer. Uma semana que eu sei que foi uma semana de muito trabalho para ti em outras atividades. Verdade. E está de volta conosco. E ao lado do Caleb, o Nelson Cerqueira. E você participando conosco aqui do programa, você sabe que tem a possibilidade de interagir conosco pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Né? Facebook, Twitter e YouTube, você acessa a RDC TV Digital e você vai estar digitando, você vai estar acessando as redes sociais da RDC TV Digital, para o Twitter, para o Facebook e para o YouTube também. E se você preferir nos acompanhar pelo site rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player do nosso site, tem a programação real time, né? Ao vivo da RDC TV. E o nosso tablet glorioso? Aonde está? Ganhando força para estar aqui. Está sendo alimentado o nosso tablet, então, para daqui a pouco estar conosco. O WhatsApp 99815 9990. 99815 9990. Bom, já que o Pedro Oliveira está conosco aqui no programa, Pedro, a reportagem do jogo do Internacional contra o América ontem, a vitória do Internacional 2-0, é contigo, né? Eu tive a oportunidade de estar lá acompanhando o Inter. Ontem, jogo bom de assistir. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo nem tanto, mas vamos acompanhar aí a reportagem. Diante de 28 mil torcedores, o América Mineiro não foi páreo para o Inter. O Colorado atacava e o América nem conseguia passar do meio de campo. E logo aos 23 minutos de jogo, com assistência de Edenilson, o atacante Leandro Damião abriu o placar para o Inter. O Damião, por característica, tem muita força. Eu sabia que ele ia chegar na frente do defensor. Às vezes a gente procura não arriscar tanto essa bola ali para não perder, mas às vezes a gente arrisca e dá certo.
Mas o 1-0 não bastava para o Colorado, que tentava aumentar o placar de todas as maneiras. Damião até queria marcar o seu segundo gol, mas ele deu mesmo, foi a assistência para Edenilson aumentar a vantagem. Fico feliz, velho, um cara que eu gosto muito no clube, sempre trabalhei com ele aqui, muito feliz pela pessoa que ele é. Fico feliz pelo passe, espero manter isso aí e ajudar ele cada vez mais. E o Colorado foi para os vestiários do intervalo com o 2-0 no placar. A gente saiu para pressionar muito forte já no primeiro tempo, para criar essas oportunidades, dificuldades. A gente tem essa característica dentro de casa e duas jogadas de situações de ideia de jogo que nós trabalhamos muito, né? Uma de pé em pé, com a bola no chão, com tabela, com infiltração, e a outra numa transição em velocidade impressionante, né? Com ocupação de espaço. Então isso dá muito orgulho para todos nós, eles estão muito felizes também com os gols. O segundo tempo foi mais calmo. O América tentava diminuir a vantagem colorada e até equilibrou a partida com as suas chegadas, mas a noite era mesmo do Inter. Rossi quase aumentou para o Colorado, mas o atacante estava impedido. E o jogo terminou 2-0 para o Inter. Depois caiu um pouquinho, que é natural, tá 2-0. Jogamos para fazer o terceiro, para logo matar o jogo, porque o jogo fica perigoso. Aí o América vai lá numa bola parada, num chute, cria uma situação de um gol, cria toda uma dificuldade. Mas eu acho que nós criamos muitas oportunidades de gols, fomos merecedores da vitória, isso que é o mais importante. Com a vitória, o Inter continua na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, a 5 pontos do líder Palmeiras e a 2 do terceiro colocado Flamengo. Mas depois da vitória, o Colorado foca no próximo confronto, no domingo, às 5 horas da tarde, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Hoje a gente tem que olhar os números, e os números, né, a gente tem 12 pontos para disputar, o Palmeiras tem 12 pontos. E eles estão 5 pontos na frente. Então, tudo é possível. A gente ainda está na briga. Vamos continuar até o final. Enquanto a gente tiver condições, a gente vai continuar. E quando a gente não tiver mais condições, a gente também vai continuar lutando para fazer o melhor campeonato possível. O Roberto Melo foi um politicamente correto aí nas declarações, né? É uma temática maravilhosa. Eu quero dizer o seguinte, o programa vai começar e eu não quero falar sobre esse assunto, mas eu não vou deixar escapar. Peraí, eu não entendi. Tu não quer falar sobre o assunto e tu vais trazer o assunto. Eu gosto de cutucar. Chegar. Quando a arbitragem erra e o Inter vence, ninguém chora, né? Mas errou a arbitragem ontem? Pênalti claríssimo no Edenilson no primeiro tempo, né? Só que eu não achei pênalti. Foi. Eu tava atrás do gol ali. A favor do Internacional? A favor do Inter. Pô, mas foi 3-0, nem o gol anulado tá se reclamando aí. Por isso. Aí eu achei que era só eu, né? Porque o comentarista da rádio tava na cabine e disse que foi. Aí eu perguntei pro colega da outra emissora e ele também disse que não foi. E na outra emissora disseram que não foi também. Então eu fiquei tranquilo. Foi um pênalti muito parecido com o pênalti do Marinho de novo, né? O jogador vem em velocidade, ele é tocado por cima, no ombro e cai. A diferença é o seguinte, né? Pra mim é pênalti. Eu não lembro do lance, mas então se foi o lance do Marinho, então não foi nada. A diferença é a seguinte, é que o Edenilson já tinha um jogador na frente dele que já estava tomando a bola. Fechando a bola. Não tinha mais condição de nada ali o Edenilson. Bom, como disse... Só que o jogador que vem atrás dele, bota a mão no ombro, mas ele puxa. Mas por isso que o árbitro não deu, porque se pegar o lance, o Edenilson já tinha perdido a jogada. Mas como disse o Diogo Rossi... A bola já estava Rossi, na frente do jogador da América, que estava na frente do Mas Edenilson. como bem disse o Diogo Rossi, não quero falar nesse assunto. Né? Ninguém chorou. Não quero falar nesse assunto. Então vamos falar dos assuntos pertinentes do jogo, né? Em relação aí, eu já quero colocar, porque não aparece nos lances, mas foi o início dos 2 lances de gol do Internacional, tem um nome, Nico Lopes. No primeiro ele descobre o Edenilson numa bola em que normalmente outros jogadores tocariam para trás ou se enrolariam, não, ele descobre, né? Quase numa paralela, ele descobre o Edenilson para fazer o passe pro Damião. E depois, no segundo gol, ele dá um tapa na bola de primeira, quando o América está adiantado, tá? Ele não domina, ele já tem a visão do Damião, ele dá um tapa de primeira na bola. O Nico Lopes, agora no bicho que sai pro final do ano para os jogadores, que deve ter um bicho, né? Ele vai ter que dar 2 presentes, né? E presentes bons, né? Primeiro pro Odair, que descobriu a função dele, como ele rende mesmo no time, e depois pro Rodrigo Caetano, teve uma conversa com o Nico Lopes, porque o Nico Lopes nos treinamentos ele é um pouco desligado.
Melhorou bastante. Mas mesmo no jogo ele é. Não, mas o importante mesmo é que o Odair achou o modo do Nico jogar e como ele rende mais. Ele tem os seus picos, né, de alto e baixo, mas o importante é quando tá alto ajudar o Inter a fazer principalmente, né, a gente sabe que quando a gente fala da Alessandro uma entidade por parte do Internacional, porque mexe com o torcedor, mexe com a comissão técnica, mexe com a assessoria do clube e por aí vai. Mas o Nico Lopes cresce demais sem a presença do Alessandro. O D'Alessandro é um jogador que é... Tu acha que o Nico Lopes Nossa, olha o que ele jogou sem o D'Alessandro. Pega todas as partidas, o crescimento do Nico Lopes sem a presença do D'Alessandro, que com ele os dois batem cabeça, porque o Nico Lopes com o D'Alessandro, ele tem que ficar aberto no lado do campo, porque o D'Alessandro fica centralizado. Mas bate cabeça porque é muita genialidade junto, tu acha? Não, é porque o D'Alessandro nesse momento é um jogador que cadencia mais e deixa o Internacional um time lento. Mas aí eu vou ter que discordar. Eu acho... Eu vou ter que discordar porque o Odair, essa semana a gente bateu um papo com ele e o Odair é o pensamento que eu tenho. É uma ideia errada que as pessoas têm que o D'Alessandro deixa o jogo lento. O D'Alessandro, ele acelera a bola. A característica do D'Alessandro nunca foi um cara de pegar a bola e sair correndo com a bola. Mas o D'Alessandro nasceu no futebol sem essa característica. Mas não é nem isso que eu bato na tecla. Quem tem que correr são os caras que estão na volta para o D'Alessandro acelerar a bola. Concordo plenamente. A parceria não é adequada. O D'Alessandro hoje, não estou falando anteriormente foi um grande jogador e até em razão disso conquistou títulos importantes com o Internacional. Mas hoje a presença do D'Alessandro em determinadas partidas deixa o Internacional uma equipe burocrática. Por quê? Porque o D'Alessandro quer pensar o jogo. E eu acho perfeito isso da parte dele. Mas por vezes, por pensar o jogo e pelo Internacional do Odair ter uma característica diferente, uma equipe de contra-ataque, tanto que o segundo gol do Internacional é nessa característica, é no contra-ataque. As principais jogadas do Internacional ontem foram contra-ataques. Ele acaba voltando o jogo, daí volta pro Dourado, que volta com o Patrick, que volta com o Edenilson. Sem a presença do D'Alessandro, com a presença do Nico Lopes, o Internacional é um time muito mais objetivo. E por esta razão eu vejo que o Internacional ainda está na disputa, querendo ou não, do título do Brasileiro. Eu concordo com o Thiago, eu também entendo que o D'Alessandro deixa o jogo mais burocrático, mas acho que mais do que não ter o D'Alessandro ontem no jogo, o Internacional tinha um outro jogador que há muito tempo não tinha no grupo e não tinha no time, que era o Wellington Silva. Eu não acho o Wellington Silva espetacular, né, nada de excepcional, apesar que o Wellington Silva, que surgiu no Fluminense e com 18 anos foi negociado com o Arsenal na Inglaterra, era um jogador excepcional. Ele era acima da linha da média. Estava acima da média. Agora é um jogador um pouco mais velho, não tão velho, né, um jogador um pouquinho mais experiente, só que se lesiona muito. Ontem já saiu sentindo de novo. O que eu quero dizer, este é um jogador que o Inter não tem no elenco. O Wellington Silva, ele é um atacante. Ontem ele jogou pelo lado de campo e foi explorado. Pelo lado de campo. Que era... O Internacional, com o seu tripé de volantes, não teve a armação. Até foi um ponto. O Internacional não teve armação. Eu discordo. Eu entendo que... O Internacional não teve a figura do armador. Eu entendo, mas não precisa ter armador. Não precisa ter armador? Mas sem figura, pra criar não precisa. Mas sem figura do armador, o Internacional está onde no Campeonato Brasileiro? Mas é aí que eu queria chegar. O Internacional sem o D'Alessandro é um time muito mais coletivo, gente. Foi um ponto do Odair ontem na coletiva. Todo time corre mais, todo time marca mais, todo time se apresenta mais. Tem um momento do jogo que o Edenilson pega a bola, né, e talvez entre essa questão que o Diogo está falando do Wellington Silva. A hora que o Edenilson pega a bola, o Nico já abre na direita, o Wellington já abre na esquerda e já sai alguém correndo pelo meio para se apresentar. Quando o D'Alessandro pega a bola, ele para, ele fica olhando para esperar alguém passar e ninguém passa. E nos que falou, acho que é isso. Mas aí é isso, porque o D'Alessandro tem que pensar, processar. Eu queria conjugar isso que vocês falaram, que falou o Thiago, todos vocês. Eu não vejo assim que o D'Alessandro causa uma lentidão ou o D'Alessandro faz... Não, o que eu vejo é que quando o D'Alessandro joga, o time passa a jogar e procurar o D'Alessandro. Fica mais dependente e aí dele. Fica sempre o D'Alessandro carimbando tudo que é jogada. Várias que inclusive não precisam a participação dele. E quando ele não está, o time do Internacional parece que age mais por ele, time como time. Mais coletivo. Exatamente. Foi até um ponto do Odair ontem na coletiva que o Inter, quando perdeu o D'Alessandro, estudou
ter um meio armador que seria o Camilo, não sei, até recuar um pouquinho mais o Nico Lopes. Mas o que eles estudaram, e as linhas do América Mineiro era muito difícil de ser quebradas pelo passe, pelo lançamento, que é o forte do D'Alessandro. E o que eles entenderam? Que eles precisavam de 2 atacantes de drible. E daí o Wellington Silva entrou por um lado e o Nico pelo outro. Ele tinha que quebrar essas 2 linhas, não com o passe, não com o lançamento, mas com o drible. E aí foi o Wellington Silva que entrou no lugar do D'Alessandro, não o Camilo ou outro meio armador. Existem jogos, dentro disso que o Pedro está falando, que é muito importante você ter jogadores com essa característica. O Inter vai jogar Libertadores no próximo ano. E a Libertadores do próximo ano é uma competição, como quase todos os anos, de equipes que se fecham, que tem sistemas defensivos muito fortes, que às vezes a bola lançada não é o suficiente. Para comparar rapidamente, o que o Grêmio tentou fazer contra o River Plate, os 2 jogos? Aquela bola lançada, infiltração entre a defesa, e não deu muito certo. Mas aí é importante ter os dois. Exato. Numa Libertadores, jogando contra o River lá no Monumental, tu tem os dois. Tu tem o cara que quebra a linha com o drible e o cara que quebra a linha com o lançamento, que é o D'Alessandro, o Wellington Silva, até poderia ter mais. E o quebra a linha com aproximação. O próprio Odair fez essa substituição contra o Atlético Paranaense, não é? Tirando o Damião, justamente para tu ter a aproximação. E a gente vê, quando você tem a aproximação dos jogadores, você também tem a possibilidade do toque rápido de quebrar as linhas. Então, isso é importante, essa ressalva que faz aí o Diogo. Porque se você olhar os times argentinos, como é que os times argentinos jogam? Especialmente. Sempre se fechando e com a linha rápida. Com a linha rápida. E é toque, não é lançamento longo. O lançamento longo é uma exceção. Né? Mas é sempre o toque e me voe. Né? É sempre a aproximação. Tem duas situações que... Uma ruim, né? Que eu não consigo ver no Internacional, nem com o D'Alessandro, nem sem o D'Alessandro. Não sei porque que o Inter tem tanta dificuldade para fazer isso. E uma que melhorou muito, que até a gente já falou aqui várias vezes, que o Inter ele não conseguia se organizar para fazer um contra-ataque. O Inter tinha demorava demais para armar um contra-ataque. O Inter corrigiu isso. Eu muito reclamei isso. O contra-ataque do Inter hoje ele é mortal ou quase mortal sempre. Ou o Inter chega para fazer o gol ou quase faz. A gente tem tido essa amostragem. Agora, o que continua me incomodando é que o Inter, com o D'Alessandro ou sem o D'Alessandro, o Inter não constrói as jogadas. Isso é uma coisa que me irrita. Eu não vejo o Inter assim, pegar a bola e trabalhar uma jogada por ele. Fora o contra-ataque. Fora o contra-ataque. Por ele. O primeiro gol foi assim. Como? O primeiro gol é um gol trabalhado do Internacional. O primeiro gol, o Inter rouba uma bola, mas começa a trabalhar. Mas não é aquela coisa assim, que o Inter... O que eu estou dizendo assim, a gente vê outros times, a gente vê, por exemplo, o Palmeiras, a gente vê o Cruzeiro, a gente vê o Grêmio, a gente vê o Flamengo. Tu não vê aquele trabalho de costura do meio campo? O time trabalhar, o time ficar um minuto tocando a bola, trabalhar, pressionar, jeitos de jogar. Isso é característico. É isso aí. O time do Inter não tem nada a ver com a característica. Eu não estou discordando disso. Eu estou dizendo que me incomoda porque tem momentos que o que o adversário faz? Dá a bola pro Inter. Trabalha Inter. O Inter não trabalha. O Inter devolve a bola ou dá um balão. Qual é a característica principal do Inter? Acabou de dizer que o Inter não tem um articulador e eu não estou discordando de nada. Eu estou dizendo que isso me irrita. Aí só também não é essa característica. Mas pode ser um acréscimo pro ano que vem. Pode ter esse jogador pro ano que vem. O Rodrigo Caetano não está indo buscar o Diego lá no Flamengo? Não vai, então. Não, nem vai. Não pega o avião e não vai. Não vai ter esse jogador. Não, se é pra tu ter o Diego, então fica com o D'Alessandro, pelo amor de Deus. O D'Alessandro, olha, tem o Diego. Tem menos idade que o D'Alessandro e o D'Alessandro tem mais ritmo que o Diego. 34. Isso é impressionante. E mais vontade. O D'Alessandro, e é um jogador que eu critiquei aqui agora, ele... Para grupo de jogadores e para o Internacional tem para Libertadores, eu prefiro ter o D'Alessandro do que o Diego. Mas sem sombra de dúvidas. Não, se é para trazer o Diego, então nem vai. O Diego joga muita bola. Quando ele joga muita bola? De onde? Só o passe que ele deu pro gol do Flamengo, o gol do Flamengo ontem, pelo amor de Deus, ele limpa. Ele vem de uma lateral, que é cobrado uma lateral, ele limpa a jogada e inverte para o outro lado que está entrando como é o Berril aquele, atrás do lateral, uma baita de uma jogada. Diego que ficou caracterizado como craque de futebol por um gol contra o Barcelona quando jogava no Atlético de Madrid. E o resto... mas você joga bola. Nesse time que tu quis dizer, um time que trabalha a bola no meio de campo, o Diego seria um bom jogador. Mas no time do Inter de hoje, que o ponto forte é a defesa, são os jogadores que defendem o Inter, não faz sentido ter o Diego. O Inter vai precisar time que trabalha a bola, vocês estão falando sobre, fez a referência sobre característica do time, né? Sim. Mas eu acho que passa também por questão de qualidade dos jogadores.
passa muito pela questão de qualidade de jogadores. Não conseguir construir essas jogadas. Mas aí, Nelson, é aquilo assim, é o que o Odair tem, né? Ele teve que ajeitar e ajustar o time, fez bem, e parabéns pro Odair, eu acho que ele tem que continuar, que ele fez um baita trabalho no Inter, ele achou a maneira de jogar com os jogadores que ele tem. Entendeu? Ele com um ferramental melhor, ele consegue trabalhar melhor. Vocês nunca vão ver o Inter trabalhando bola, tocando. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O time reserva do Atlético Paranaense é melhor que o time do Internacional? Mas é característica do Atlético. É isso que eu queria chegar. Mas tu não consegue pegar o time do Inter e fazer, por pior que seja, fazer ele ter uma característica de tocar a bola, é tão difícil. Mas tu não faz, vou te dar 2 jogadores. O time reserva do Atlético fez isso dentro do Beira-Rio. Mas o Internacional tem 3 jogadores de meio campo, certo? Nessa formatação de ontem. E que foi a formatação da maior parte do Internacional no Campeonato Brasileiro. Tá? Tira o Wellington Silva ou bota o Potker. Foi isso que o Internacional jogou, certo? Sim. Tá? Então o que acontece? Ontem tu tinha Dourado e Patrick. Eles não têm a mínima característica de ser jogadores de trocar a bola no meio campo. Tu só tinha o Edenilson, e o Edenilson é um jogador não dali, é um jogador mais de infiltração. Eu concordo, eu não estou discordando disso que vocês estão falando. Agora, o que me preocupa, então, tendo em vista isso, que é uma coisa que eu também concordo, é que o Internacional possivelmente, eu acho que o torcedor do Inter quer isso, porque eu vejo pela representatividade que o Nelson traz aqui sempre reclamando do jeito que o Inter joga, quer que o Inter mude. E mudar da água para o vinho, tendo uma Libertadores da América no próximo ano, é quase que impossível. Isso não vai acontecer. Cara, só um pouquinho, pessoal. Detalhe, eu não quero isso. Eu não quero isso. O Diogo Milhona manda mensagem segunda-feira, pode ir no programa sexta-feira. Vocês querem me enlouquecer, no programa? Cara, o Inter é o segundo colocado. Não, mas eu gosto disso, Serra. Vocês querem que o Inter mude a maneira de jogar? Eu não quero. Mas o Nelson e o Colorados que mandam mensagem aqui não querem. É que me incomoda. Aí vocês perdem tempo, vem cá, né, faz uma... iludem o cara que tá assistindo. O técnico tem que ter tempo pra trabalhar, tem que ter tempo. O cara teve tempo, criou a maneira de jogar, agora quer desconstruir pra jogar Libertadores. É bom isso. Porque não gosta, eu não gosto de... eu só acho que o Libertadores precisa mais. É uma variação. Vamos ver em maio. Vamos ver em maio. Mas a maneira do Inter jogar tá aí. Eu acho que não tem que mudar, tem que agregar valor. Tem que qualificar. Mas é o que eu estou dizendo, eu não disse nada além disso. Eu não disse nada além disso. Quando eu estou dizendo assim, ó, irrita para tentar fazer diferente. Tu não vai ganhar sempre. Claro que não. Como tu ganhou do Paraná aos 49 do segundo tempo com um gol do meio da rua. Mas também não vai ganhar sempre com a bola. Mas Libertadores Mas tu fica mais perto. Não sei. O Palmeiras foi campeão brasileiro com menos posse de bola já. Mas olha a qualidade do time do Palmeiras pro time do Internacional. Nesse time do Internacional. Seja exigente demais. Talvez eu seja exigente demais e queira que o Inter se sobressaia alguns adversários. Talvez eu seja exigente demais. Nesse time atual do Internacional que jogou ontem, vamos dizer que na defesa não vai se mexer, que consiga renovar com o Fabiano, que talvez não aconteça. Vamos lá. Tá? Do meio para frente, qual o jogador que poderia ser substituído por um que mesclasse essas condições? O Patrick sem sombra de dúvida. Hoje é o Patrick. O Edenilson, pra mim, eu que sou um Cristo do Edenilson, já demonstrei isso diversas vezes, é o melhor jogador do segundo turno do Internacional. É verdade. O jogador que cresceu demais de rendimento. Especialmente depois que ele foi contratado pelo Inter. Participativo, envolvente, fazendo as ações ofensivas. O jogador pra sair desse time seria o Patrick ou o jogador que atua ali do lado do campo. Mas o Lógico, seria o Patrick, mais ou menos como... E o Diego não poderia entrar ali? Não esqueça o Diego, pelo amor de Deus. É caro, incomoda. Como incomoda um jogador se incomoda por quê, rapaz? Que vai incomodar o vestiário, já incomodou o vestiário do Flamengo. Se no Flamengo ele incomodou, imagina aqui. Mas quando o Rodrigo Caetano estava lá, ele não incomodou nada. Imagina ele e o D'Alessandro 2 tardes no vestiário do Beira-Rio. 2 só. Boa. Não, tem mais um que pode vir, o Nenê. Pode vir o Nenê de São Paulo, pode vir também. Eu quero 2 tardes o D'Alessandro e o Eu falo um negócio sério, o Nelson começa de brincadeira no programa. Pode ser o Nenê de São Paulo também. Não é. Tu tá brincando. Tu tá brincando. Eu tô falando em cima. Eu cheguei aqui elogiando o apresentador, não se ri. Eu tô falando em cima de uma informação que tá circulando tá certo, e tem opiniões aí.
Aí o Nelson veio como uma brincadeira. Não é brincadeira. Não, tu tem informação do Nenê? Tu tem informação do Nenê? O Nenê de São Paulo é outro jogador que poderia... Tu tem informação do Nenê? Circulou informação do Nenê? Ele está de saída de São Paulo, circulou informação? Não circulou. Ele está de saída de São Paulo. Tu fez de blague. Tu fez pra quê? Pra querer descaracterizar a informação que eu tô discutindo em cima. Entendeu? Aí tu veio com essa palhaçada do Nenê que ninguém... Não é palhaçada assim. É palhaçada. Palhaçada por quê? Tu quis desconstituir um negócio que eu coloquei aqui para debate, que foi o Diego, com opiniões que não são favoráveis ao Diego. Aí tu coloca um jogador que nunca foi falado, que o Internacional não cogita, que não existe nenhuma relação. Rodrigo Caetano com o Diego tem uma relação, trabalharam juntos. E já tem informação que circulou a respeito disso. Eu acho que o nome no qual... Mas é um jogador da mesma posição, com a mesma faixa etária? Não, então tá. Então vamos falar do jogador da Europa. Então, se tá valendo palhaçada aqui... Vamos lá, vamos falar nisso. Então, só palhaçada no programa. Eu vejo que o nome que o Rodrigo Caetano foi falar no Flamengo é do William Arão, que também entra na mesma ideia e pode ser o substituto do Patrick. É um volante com boa saída de bola, com bom toque de bola. Eu vejo. Sabe quem que eu gostaria... Vocês vão me ajudar no nome que eu não sei, mas a característica que eu acho que o Inter tem que ter de articulador é um cara que seja um articulador de intensidade, de movimentação. Isso casaria... Aí o cara que precisa vir para o Internacional de novo é o Arangues. É um cara com as características do Arangues. Não, eu vou te dizer o nome que você está pensando. Rafael Veiga. Também. Rafael Veiga. O ideal para seria o Lucas Paquetá. Esse é o ideal. Mas esse aí o Flamengo não vai largar. Não, é que o problema já foi até pro Milan. Tu pensa no nome, o Palmeiras já contratou. Gustavo Scarpa é um cara que eu gosto muito. Gustavo Scarpa. O Palmeiras já contratou. Tu pensa no nome. Rafael Guerra é um cara que deve sobrar no Palmeiras. É do Palmeiras. Guerra deve sobrar no Palmeiras. É do Palmeiras. O Moisés é do Palmeiras. Tá, mas é que nem qualquer nome tem no Palmeiras. É impressionante. Mas nem todo mundo vai ficar lá. Aí que tá. Nem todo mundo vai ficar lá. Mas o Palmeiras não vai reforçar. Só vamos deixar claro, né, pessoal? Isso aqui são só nomes que a gente gostaria, por exemplo, claro. Mas agora eu vou dizer uma coisa. A questão do Diego, eu só falei do Diego, porque o Diego circulou. Tá, mas vocês vão enlouquecer comigo. comigo. O Inter tem 3 reforços contratados para 2019. Não acho que um não vai jogar. Não termina. Vai. Tem um jogador que faz isso que o Serra quer. Vão me matar, mas tudo bem. Fala. E ele tá em Porto Alegre. Tá em Porto Alegre. Só que ele não joga. Como? Não joga? Como? Porque ele não conseguiu jogar ainda, né? Ele machuca, ele vai, ele volta, ele machuca, ele vai. Ele faz exatamente isso que vocês querem. É o Richelli? Que é o Richelli. Mas o Richelli tem outra... O Richelli eu ainda não descobri. Mas tem coisa com o Richelli aí, a questão de... Cara, o Richelli a gente acompanha nos treinos, ele tá treinando. Normal, né? Só não joga, né? Aí vem uma... porque ele não tá liberado pelo departamento médico, vai estar treinando? Engraçado que ele tá até no bid, né? O Richelli não deve ficar no Internacional para o ano que vem. Barriga de aluguel? Acho que o recado tá dado para todo mundo. Barriga de aluguel? Mas daí... Entendeu? Se eu fosse ficar, o Inter tinha botado para jogar. Tem alguma coisa a ver com doping? Tem sei lá o que tem. Acho que tu não pode eu tô perguntando porque tu mesmo ressaltou. Ele treina. Não, mas ele tá mas eu penso que isso aí, sabe qual que é o doping nessa história toda? O doping que provavelmente o Sport chegou pro Inter e disse assim: Internacional, o negócio é o seguinte, tu quer nos mandar o Richelli de volta? Nós temos 5 aqui para devolver. O Inter disse: não, vamos assinar agora o contrato. Mas os jogadores estão sendo usados, o Andrigo joga, tudo bem, mas o Inter ia usar? O Inter ia usar esses jogadores? Mas agora, falando sobre ele mesmo, dá uma grana ainda pro esporte. Eu usaria o Richelli. Eu usaria, eu acho que ele é um jogador que... Tem que ver se ele vai estar em condições se o Internacional quer usar. Tem uma outra coisa que eu debatia hoje com o Roberto Pato Mori. Hoje ou ontem, não tenho bem certeza disso. Ontem. Bom debate. Não, é que tem uma coisa que eu discordo dele e eu acho que eu consegui colocar na cabeça dele. Existem pessoas no futebol que elas entendem de futebol, mas não conseguem colocar os seus pensamentos na prática, muitas vezes. E aí vão pro futebol, né, como treinadores, de maneira mais específica, e não vão além. Falcão. E o Falcão, ele quase que tradicionalmente, quando indica um jogador, ele não erra. Ele só não consegue colocar em prática o que ele pensa. O Danilo, ele não errou, né, um goleiro que substituiu o Alisson à altura. O Ricardo Goulart ele não errou, porque o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Ricardo Goulart, depois vendeu para a China. O Lomba pro Inter. Pediu o Lomba também. E ele sempre disse que o Richelli era um jogador que serviria para o Internacional. Vamos aguardar os próximos capítulos aí a respeito de Richelli. Ricardo Goulart, bom nome. Jorge Globe, que está conosco, o Henrique Amaral, Eduardo Dani,
Wagner Abreu, Esteban Lebede, o Henrique desligado como sempre, curtindo o debate, abraços. O Esteban, bom programa, gurizada. O Márcio Fraga, boa leitura do Diogo. O Tadeu Lima, a diferença de qualidade entre Inter e América é abissal, não serve como referência para conclusão, tal. Quem mais? Sérgio Luiz Rite Moreira está conosco, está lá em Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina, curtindo uma praia, beleza, maravilha. E o pessoal da HFUC de Canoas também ligado conosco aqui no Virando o Jogo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. É isso aí. Você não precisa ser comerciário para poder usufruir dos pacotes turísticos, tanto nacionais quanto internacionais, que o Sesc oferece para você. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e boa viagem. Vamos à mensagem do Vivenza Serena, esse novo empreendimento na Serra Gaúcha, e nós já voltamos. Vivenza Serena, em Canela, próximo ao centro, a menos de 5 minutos da Catedral de Pedra, em Canela. São 6 casas nesse loteamento, cada uma com a sua característica, não são casas iguais. Então consulte, acesse aí o site do Grupo IEX, que você vai ter todas as informações sobre o Vivenza Serena. Bom, e o Grêmio, hein? E o Grêmio? Vamos depois falar sobre o Grêmio, se ficou de bom tamanho esse empate aí diante do São Paulo no estádio do Morumbi, mas quem nos traz as informações sobre esse jogo é o repórter Giovani de Oliveira. Giovani. O Grêmio empatou com o São Paulo no Morumbi. No cruzamento de Madison, Everton abriu o placar para o tricolor gaúcho. Depois, Everton, do São Paulo, cruzou e Michel mandou contra. Final, São Paulo 1, Grêmio também 1. Com o placar, o tricolor gaúcho permanece na 4ª posição. Pelo que as duas equipes apresentaram durante os 90 minutos, o resultado foi justo. O São Paulo criou algumas oportunidades, o Grêmio também. O Grêmio saiu na frente. Infelizmente, nós tomamos, numa infelicidade nossa, fizemos o gol contra. Mas é sempre muito difícil jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi. Nosso objetivo, lógico, era ganhar. Não deu, mas o empate está de bom tamanho porque o Grêmio continua no G4. E a gente sabe que o nosso grande adversário nessa vaga para o G4 é o São Paulo. Então, acho que é muito importante a gente conseguir se manter no G4. A cara do Renato, se tivesse o Grêmio buscado o empate, seria diferente, né? Mas o Grêmio cedeu o empate. Então me parece que essa é a questão. É que o São Paulo teve muitas dificuldades para terminar as jogadas. E sem o Diego Souza ainda ficou mais evidente essa dificuldade. Até cria algumas boas jogadas, mas não consegue terminar elas. O Diego Souza é o cara que termina, quase que tradicionalmente. E com o Trellis, né, ficou mais claro ainda. Agora, apesar do resultado, acho que não foi o ideal, mas ficou de bom tamanho porque o Grêmio permanece na frente. Tem uma coisa no jogo de ontem que há algum tempo eu já estou observando e que tem que ser elogiado. Tem uma crítica e um elogio. Para mim, o elogio fica por conta disso que o Grêmio construiu nos últimos 2 anos, que chama-se grupo de transição. Que é o jogador que não tem condições atuais de ser titular e nem ficar no principal, ele desce para pegar ritmo e ambientação de clube. O Grêmio já fez isso com o Léo Gomes, já fez isso com o Juninho Capixaba, já fez isso com o Michel, já fez isso com tantos outros jogadores. E agora, mais uma vez, fez isso com o
Madison. E o Madison deu resultado. Foi bem e mais do que ir bem. Ele fez aquilo pelo qual ele foi contratado. Ser um lateral de velocidade para ir ao fundo. E o gol é a prova clara disso. Agora, Darcy Filho, que participa com a gente aqui, tem uma coisa que eu concordo com ele e que é a minha crítica. A temporada está terminando? Está terminando. Mas somar em um jogo mais 2 lesões físicas dos jogadores do Grêmio, aí é inexplicável. Aí é inexplicável. Porque e o Paulo Miranda, a gente falava ontem aqui ainda. É inexplicável. Ele teve cãibra no início da temporada e cãibra no final da temporada e agora a lesão. O problema é maior, porque o Paulo Miranda lesionou, a gente não sabe o Jeromel está pendurado. Jeromel está pendurado, o Jeromel toma o 3º amarelo, o Grêmio não tem zaga para 2. Não, tem zaga sim, pessoal. Tem o Marcelo Oliveira. Tem zaga. Marcelo Oliveira e o Bressan, né? Tá no banco ainda o Bressan. Não, o Bressan tá, o Bressan foi... O Bressan foi liberado já. Manda para Orlando lá para passar. Mas olha, vocês estão falando do Marcelo Oliveira, ontem eu não teria feito a substituição que o Renato fez. Tá? Essa substituição porque ele já estava com o Jean-Pierre, que aliás ontem não deu a resposta que a gente espera dele, mas isso é normal, esses altos e baixos, os jogadores jovens. Ele já tinha esse jogador e botou o Matheus ainda, outro jovem que está entrando, tá? E deslocou o Michel. Perfeito. E aí o Grêmio, mesmo tendo feito o gol no início do segundo tempo, mas você viu que o Grêmio depois não teve sustentação. Então eu teria realmente colocado, com todas as dificuldades que possa ter o Marcelo Oliveira, mas seria simplesmente colocado o Marcelo Oliveira de zagueiro e não desmontava aquele meio campo naquele momento. Ontem o Renato preteriu o Marcelo Oliveira, mas tem alguma coisa estranha, porque o Marcelo Oliveira tem um contrato até o final de 2019, era muito mais fácil, que nem tu falou, simplesmente botar o Marcelo Oliveira e já preparar ele para ser um 4º, um 5º zagueiro no ano que vem. Ele desconstruiu todo uma zaga. O gol do Grêmio, o gol que o Grêmio fez contra do Michel foi isso. Eles desmontou todo o sistema defensivo, botando o Matheus Henrique e puxando o Michel, e o Michel bateu cabeça com outro zagueiro. Bateu cabeça porque eles não se conhecem. Aí tu tira o volante, bota o volante aqui, bota o zagueiro aqui. Ninguém... Não, mas quando é que eles jogaram junto? Quando é que o Michel jogou junto com o Jeromel de zagueiro? O Michel foi titular praticamente Libertadores. Tá, não, mas como zagueiro. Como zagueiro. Não, vou discordar amavelmente do amigo. Eu até concordo com o Rogério. Acho que é substituição não, mas eu vou pensar com a cabeça do Renato, tá? Gosto sempre de pensar com a cabeça do Renato, ainda mais o Renato. O Michel já tem entrosamento com o time, já jogou ano passado. Ele recua o Michel, que já jogou de zagueiro, e bota o Matheus Henrique, tá pedindo passagem, entendeu? Tá pedindo, quero jogar, tô aí, tá bem. Mas há um mês atrás o Michel nem treinava com o Grêmio, nem jogava. Aí tu vai... Eu vou recordar de novo. O Michel foi titular ano passado da Libertadores. Não, mas... Ele já tem entrosamento. Eu acho que a grande vamos lembrar, Thiago, só me permite o seguinte, Serra. Vamos lembrar que o Michel fez a volta dele excepcional lá na Argentina, que marcou o gol e tal, e depois o Michel, nos outros jogos seguintes, ele não conseguiu reproduzir. Ele caiu de rendimento. O Renato optou pelos 2 jogadores que estavam com ritmo de jogo. Foi notório. Mas a grande questão que eu acho que vale... Quem ritmo de jogo? O Matheus Henrique e o Michel. O Marcelo Oliveira não joga há muito tempo, né? Ok, mas tem Quanto tempo não joga o Marcelo Oliveira? Tá certo, mas tem outras valências que eu levo em consideração. Perfeito, mas eu acho que o Renato, nesse caso específico, contou por o Michel já ter atuado na zaga e por estar com maior ritmo de jogo. Mas acho que a grande questão que vale desse gol é o seguinte: a falha individual do Michel é inegável, acho que há um contexto ali do cara estar fora da posição, de ter também se desligado no lance, acho que tudo isso é válido. Mas a questão também de entrar nessa conta, o gol em função do departamento de futebol gremista. Há quantas coletivas o Renato Portaluppi falava da questão do 5º zagueiro? Que o Grêmio, para fechar o seu elenco na temporada de 2018, precisaria da contratação de um 5º zagueiro. Há quanto tempo o senhor Duda Crefe, o senhor Alberto Guerra, o senhor Deco Nascimento, o André Zanota ficaram falando que iriam contratar o 5º zagueiro e nunca chegou esse 5º zagueiro. E agora está fazendo falta. O Grêmio no jogo contra a Chapecoense, que precisa da vitória. O quinto não era o Paulo Miranda que chegou? Não, ele era o 4º. O 5º zagueiro do Grêmio era um zagueiro alto, canhoto, que pudesse fazer a lateral esquerda e que topasse ficar no banco de Jeromel e Cânimo e que não fosse caro. Santo milagreiro. É uma coisa que não existe no futebol. Mas é o Marcelo Oliveira. Pode jogar na lateral esquerda, canhoto, alto. Qualidade. É que o Grêmio, além disso, queria qualidade. Aí fica complicado. Aí complica um pouco. Mas esse acho que vale um pouco, porque o Grêmio agora vai improvisar contra a Chapecoense, um jogo que é de suma importância para pontuar e continuar na frente do São Paulo, para não ter que passar pelo horror que é a pré-Libertadores, que agora são 2 confrontos.
São 4 jogos para você chegar até a fase de grupos. É uma tarefa árdua e é um planejamento que a gente já vem batendo na tecla que foi, quem sabe aí, feito de maneira equivocada no que se refere a contratações, e eu não estou nem entrando no mérito das lesões, que é algo que tem que ser estudado para 2019 não ocorrer. Não pode ocorrer mais, né? Agora, falando de contratações que o Thiago falou, a primeira tem que ser um zagueiro. A primeira. Antes de qualquer coisa, depois da permanência do Renato, contratar um zagueiro. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é explicar o Paulo Miranda. Não, tudo bem. Tem que explicar, porque foi o zagueiro contratado, já tinha os outros, o Bressan estava aí. Eu já até sei a explicação. Agora tem que explicar o Paulo Miranda. Vou te dar a explicação hoje, quando eles derem a explicação, tu me cobra, tá? Não teve férias, porque ele veio da Europa na metade de temporada, começou o Campeonato Gaúcho antes de todo mundo, então ele já está num outro ciclo de problema físico. Essa é a explicação. Tanto que veio da Europa. Eu não entro muito no mérito da questão física, porque eu não sou especialista, realmente não tenho assim uma base de... Porque a gente pegar algumas lesões no Grêmio, algumas lesões não foram musculares, né? Então a gente tem que... Isso. Mas a grande maioria delas sim, né? Tem que ver o histórico do cara, entendeu? Eu não sei como é que se ele já teve lesões na carreira seguidas musculares, eu não tenho essa... Não, mas foi o que tu falaste do Wellington Silva, não foi? Esse sim, tem um histórico absurdo. Tem de lesões, e ele vai bem e se lesiona, ou sai sentindo o famoso desconforto Foi o principal motivo pelo qual o Arsenal não foi liderando. A gente pega as lesões do Grêmio, claro que parece ser muitas, mas sei que são os jogadores, os que mais lesionaram são os que mais jogam, né? Se a gente pegar. Por exemplo, o Everton lesionou. Talvez o jogador que mais jogou na temporada. Né, de jogos, estou dizendo assim, Serra, mas não jogou o brasileiro com o time titular, perfeito, mas os jogos mais estressantes, desgastantes, o Everton jogou. O Ramiro é um exemplo. O Ramiro é um exemplo. Mas a última lesão do Ramiro não foi muscular. Joelho, foi a última. Foi joelho, foi um entorse no joelho. Ele me completou ontem 70 jogos, né? Isso. É muita coisa. Que, aliás, o Ramiro ontem fez a jogada certinha que ele fazia antes com o Edenilson, com o Edilson. Ele fez com o Madison ontem. Agora no WhatsApp aqui o Marcelo Caju manda primeiro um grande abraço para o Rafael Serra. Grande Marcelo. Só que ele diz o seguinte, ele diz uma notícia que me deixa muito contente. Né, Marcelo Caju, que tem trazendo informações aí quase que sempre, ele diz assim, Jael está negociando com o Corinthians. Mas aí isso é uma notícia espetacular. Mas já encaminhou a renovação dele, está muito bem encaminhada. E aí é o seguinte, aí deu estresse. Assim, Jael, primeiro uma coisinha, tá? Eu não gosto do futebol que tu desempenha, né? Todo mundo que assiste o programa sabe. Agora, te coloca no teu lugar, né, rapaz? Tu joga uma bolinha bem pequena, vai discutir com o Renato, teu treinador. Mas ganhou a discussão, porque ele continuou em campo. Ele só continuou porque o Michael se machucou. O Renato disse que ia tirar. Mas aí ele ia tirar e o Michael se machucou. Agora, e outra, o Jael depois que começou a se anunciar a renovação, começou a jogar menos, o que não sei se é possível, né? Mas começou. O Jael é um peso morto em campo. Deixa o Jael. Daqui a pouco o jogo tá lá encruado, ele mete o gol de cabeça. Mas fiquei esperando ontem lá o jogo encruado, ele não fez nada. Onde estava sozinho o Grêmio? Mas contra o Vasco, o que ele fez contra o Vasco? A bola bateu na cabeça dele. Mas vem cá, quando ele não faz gol, vocês cobram que ele tem que fazer gol. Quando ele faz gol, aí não vale. Aí, Serra, me desculpe, posso usar a tua expressão? Claro. Vocês vão me enlouquecer. Não, mas é que o Jael não faz nada. Eu tenho só o Renato, para mim, ontem ele errou muito mais na substituição no segundo tempo do que na saída do Paulo Miranda. Eu acho que ele não tinha muita coisa e o fato de ele não ter colocado o Marcelo Oliveira, para mim, é um indício que o Marcelo Oliveira não está nos planos nem para 2019. Qual foi a substituição? Quando ele tira o Jean-Pierre. O Jean-Pierre estava dando para o Grêmio uma questão que naquele momento do jogo era importante. Era o único cara do meio de campo do Grêmio que pegava a bola, circulava, parava, pensava, esperava alguém passar para tocar. A partir do momento que o Jean-Pierre saiu e que ele colocou o Alisson em campo, o armador do Grêmio por vezes era o Ramiro, por vezes era o Cícero. O Cícero não sabia se armava, se ia para o lado. O Alisson não sabia se jogava por dentro ou pelo time. Bagunçou o time. Olha a diferença. E o Jael ficou isolado lá na frente. Olha a diferença. Está me dizendo que o mesmo Renato que substituiu mal ontem foi o mesmo Renato que substituiu mal contra o River? Não, eu estou dizendo que o mesmo Renato que substituiu mal ontem é o mesmo que substituiu mal contra o River, que substituiu mal contra o Flamengo, que escalou mal alguns jogos desse campeonato e que precisa sim alguém sentar e falar: Renato, o problema é elenco? É elenco? Então vamos lá, para 2019 dá um elenco, dá um time melhor, contrata melhor,
Contrata peças melhores. Agora, olha a diferença, só para fechar esse ponto do Grêmio, a gente falava do Inter antes do armador, né? Olha a diferença de contexto. Mas o Inter não precisa de armador para jogar. É um outro tipo de jogo. Ontem o Edenilson deu passe, o Damião deu passe. O Grêmio precisa dessa figura. E quando o Luan não joga, que é o armador do Grêmio, olha a falta que faz, a diferença que fica o time. E o Jean-Pierre ontem era o cara que estava fazendo isso, era o cara que estava pegando a bola. Ele é o cara que faz isso, que dá mais ritmo pro meio de campo. Aí o Grêmio sem o Luan e sem o Everton é um ajuntamento no meio pra frente. Né? A gente fala bem do Renato quando a gente precisa falar, ele é o ídolo do Grêmio. O cara vem dizer que é ajuntamento. A gente fala bem do Renato quando a gente precisa falar que ele é o ídolo do Grêmio, tudo bem. Mas ultimamente o Renato vem errando e desculpa, mas o Renato vem errando muito e errou muito ontem. Ele errou quando tirou o Jean-Pierre, ele errou ao não botar o Marcelo Oliveira, o Renato, ultimamente. Ele errou em deixar o Jael até o final do jogo. Mas eu não sei. Só falta dizerem agora que não querem que renove com o Renato, né? Aí eu vou me levantar. E vou embora, né? Porque não tem nenhum motivo pra estar aqui. Não, tem sim. Tu ainda tem que ir pro céu, tem muita coisa ainda pra passar. Tem muita coisa pra passar aqui. Na questão do GPR, eu achei que o GPR cansou. Eu achei isso também. O Schmitzhaus diz: time que quer ganhar não pode ter Jael no elenco. River tem Escoco e Prato. Seriam titulares em qualquer time do Brasil. Não, no Brasil o Escoco não joga. Eu acho que não tem adrenalina no nosso O Escoco já teve aqui. O Escoco quem jogou menos do Grêmio ontem, Jael ou Ramiro? Não, Jael sempre. Não, quem jogou bem. Quem jogou menos? Jael ou Ramiro? Mas o Jael é inexplicável ter ficado. Mas o Jael estava sozinho também. Tem um gordinho no futebol brasileiro que joga mais que o Jael. Aí, se quiserem contratar, não é tão caro. Quem tu quer? Calma. Maxi Lopes? O Maxi Lopes. Mas já teve. Achei que ia falar do Valdo. Olha aqui, ó. O Renato já trabalhou com o Walter no Grêmio uma vez. O Walter já falou que é gremista. Ele trabalhou com o Walter no Fluminense? Não. Pode ser. Pelo amor de Deus. Estão brincando. Leu o comercial aí. Estamos no caminho nebuloso. Até porque elenco, né? Nós temos hoje o jogo da seleção brasileira e aí tem um super elenco lá em Londres. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem da Multissom e já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Multissom sempre perto de você. O Thiago Serra é teu parente? Não, mas se tem Serra no nome, é um cara interessante. É uma questão política, mas porque ele está dando um pau aqui no que nós estamos falando. O Grêmio chegou muito na sorte e pegando um grupo fraco na primeira fase. Quando pegou o primeiro time bom, acabou a farsa, diz o Thiago Serra aqui. Por isso que eu perguntei se ele era teu parente, só fazendo o registro aqui. Depende do que é time bom, se ele tá falando de time ou clube grande, ele tava falando do River. Do River, Mas é que tem que explicar o que foi o jogo, né? E hoje, hein? Lá em Londres, Brasil e Uruguai. Só tem um jogador confirmado, né? O Tite disse, né? Só o Neymar? Não. Renato Augusto. Não, ele tergiversa, né? O Tite acho que o Lugano tinha razão, tá? Calma, João. Mas depois eu falo mais sobre isso. O que o Lugano tinha razão? Diz que o Tite é um encantador de serpentes. Eu não tô começando a achar que o Lugano tinha razão. Não, que o Tite realmente é um encantador, eu não diria de serpentes, mas ele é um encantador de jornalistas. Eu entendi a maneira do Lugano falar, assim. Maneira que ele fala. Não, o que eu quero dizer, ele falou assim, ó, e eu tô muito surpreso com nisso que o Tite falou ontem, confirmando apenas o Wallace, ex-Grêmio titular hoje. Claro, o Neymar é titular absoluto, mas ele confirmou, se eu posso dizer para vocês, o jogador que com certeza vai jogar é o Wallace. E eu estou muito surpreso porque eu tenho assistido o Campeonato Alemão, especialmente depois que o Wallace foi convocado. Ele tem ido bem no Hannover, nada de excepcional assim, ele não é mais aquele Wallace do Grêmio, né? Ele não consegue
também não é aproveitado nessa função de primeiro volante. Mas não é um jogador de destaque do Hannover, né? É um dos destaques. É um jogador de destaque. É um dos destaques. É um dos principais. A função dele é outra, né? Ele é volante, né? Sim, mas não é um cara que sobressai assim. Não, eu diria que é o principal jogador do Hannover hoje, o Wallace. Apesar de ter o japonês lá, o Haraguchi, que vai bem, acho que o Wallace é um dos principais jogadores do Hannover. Agora, me surpreende ele ser titular da seleção brasileira, assim, e ser a primeira opção pro Casemiro. Apesar que não tem outro cara igual o Casemiro. E o Wallace é o mais parecido de todos. Mas aí se justifica. Não, agora, porque o Tite não vai jogar com um time fraco. O substituto fracassou, né? Que era o Fernandinho. Sim. O Fernandinho ainda tem idade de seleção brasileira, só que ele fracassou em duas Copas. O Fernandinho nunca teve a bola para a seleção brasileira. Não tem, fracassou. Não, o Fernandinho é o seguinte, o Fernandinho eu não consigo entender, mas existe. Não, eu acho um bom jogador. Ele é bom jogador, só que fracassou na seleção. Mas já tinha fracassado antes. Não, mas aí que tá, Rogério. Assim, ó, com todo o respeito, eu entendo quem critica o Fernandinho, quem acha que ele não serve, um monte de coisa. Agora, se o melhor treinador do mundo monta o seu time a partir do Fernandinho, alguma coisa de futebol tem. Mas aí é outro estilo. Agora, acho o seguinte, para a seleção ele não dá mais. Ele não conseguiu. Não deu. Entendeu? Nesse modelo de volante que o Tite está jogando, que ele pega o Casemiro como modelo de primeiro volante, o Fernandinho não pode ser o substituto dele. Mas se tu pegar o Manchester City, claro que joga no campeonato onde os seus adversários já não são tão fortes quanto ele, é bem verdade. Fernandinho é o primeiro marcador, gente. Ninguém mais marca além dele. É só ele. Tem uma questão também, né? Olha a diferença de marcação, como é feito lá e como é feito no modelo que o brasileiro está jogando. Tem mais intensidade. Muito mais. Mas o City é um time que ele passa muito mais tempo com a bola do que sem a bola. Claro. E o problema do Fernandinho não é nem quando ele tem a bola. Quando não tem, né? Entendeu? E o time do Tite é diferente. O time do Tite, ele joga de uma maneira diferente. Depende muito de um volante que não tem a bola, que marque um pouco mais. Porque o City tem a bola, vai jogar e ele só tem o trabalho de. A bola chega nele e dá um tapa pro lado. Ele dá um tapa pro lado. Isso aí até eu faço. Hoje pra. Não faço. Faço. Perdeu uns 30 quilos aí. Hoje. Já ouvi comentários que tu faz, que tem qualidade para isso. Com qualidade. Hoje para torcedor do Grêmio que é mais, né, que gosta de dizer, olha, o Grêmio ali e tal, hoje a tendência é que a seleção tenha 3 ex-Grêmio entre os titulares, né? Então vamos lá, vamos passar o time da seleção. Ninguém sabe, vai eu arriscar? Mas vai jogar Alisson no gol. Alisson, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Miranda e o Felipe Luiz. Tá. O Wallace, Arthur e... Eu acho que Renato Augusto, eu acho. Ou Paulinho. É Renato Augusto ou Paulinho, tá? Douglas Costa. Neymar e o Firmino. O Tite deve estar com uma grande dúvida entre Paulinho e Renato Augusto, né? Qual dos bruxos que vai pro jogo, né? Mas entre Renato Augusto e Paulinho. Fica o Paulinho. Fica o Paulinho. Não tem uma condição. Agora, eu diria o seguinte, eu tô curioso... suspense para um jogo amistoso. Mas é importante, o jogo mais difícil do Brasil mas o Uruguai não é galinha morta, né? Hoje o Uruguai tem a melhor defesa, uma das melhores defesas. Mas vai enfrentar uma defesa extremamente difícil. Tem 2 zagueiros monstruosos. Jogam os 2 atacantes? Jogam os 2 principais atacantes. Ou na mesma fase que o Brasil na Copa. Na mesma fase, Não, tudo bem, mas o que esse jogo vai levar? Não, mas é que o tem que tomar bem. É uma rivalidade. É uma rivalidade. É uma rivalidade, Pedro. Não, e outra. É um teste, né? Eu tô curioso, assim, ó, para 2 coisas. Pro Tite. Não sei se o Tite vai fazer, mas eu tô curioso. Uma, é o Neymar jogando na nova função dele, né, na seleção. Eu não sei se ele vai chegar a jogar nessa função algum dia na seleção, mas queria ver, que é centralizado como um armador, que é a nova função que ele está desempenhando no Paris Saint-Germain, e outra é o Alan, né, do Napoli. Quero ver ele titular da seleção brasileira, titular não, mas jogando na seleção brasileira. Eu não acredito no Neymar nessa função na seleção brasileira. O que é um erro, para mim. Não acredito. Seria bom, sabe para quem, se o Neymar jogasse nessa função? Pro Everton. Sim. Mas também não acredito por aí. Também por aí não acredito. Se o Neymar vai para essa função, ele vai abrir isso aí para o Everton. É que o Neymar vai ter sucesso. É que o Neymar é incontestável, né? Ele vai jogar tanto na ponta esquerda quanto de armador. Ele é o capitão da seleção. Olha aqui, ó. Nós estamos no final do programa, tem um recado para o Schmitthaus. Ele está fazendo uma confusão aqui que eu vou explicar para ele. Acredito que talvez outros telespectadores também possam.
ter essa mesma confusão. Ele diz, gosto desse programa desde que era 2 toques na Guaíba, tá? Diz o Schmidt-Haupt, presidente Lucena. Não, na Guaíba esse programa era camisa 2. Depois do camisa 2 é que o Cadu Oliveira, pai desse menino que está aqui, desse rapaz chamado Pedro Oliveira, né, fez o 2 toques na TV Guaíba. Tá? E continua até hoje o 2 toques, foi depois para a TV Pampa, foi para a Ubra TV, também lá na TV Urbana junto conosco. O 2 toques já está há muitos anos no ar também. Né? E tem aqui na RDC TV, todas as noites, às 9 horas da noite, tem o 2 toques com o Cadu Oliveira aqui. Então, tem o 2 toques. Tá? Tem esse virando o jogo e tem o 2 toques também, tá? Durante a semana. O que mais que nós temos aqui? O jogo e 2 toques se acompanham desde lá da TV 2 Guaíba. Desde da TV Guaíba. Olha aqui, o Celso Machado Pontes e o zagueiro Matias, que veio da Itália. Ele tá Antonini. Já foi explicado, né? O Antonini jogava um estilo de futebol na Europa, que é muito diferente do estilo que o Grêmio... Mas o que era showball que ele jogava? Não pode jogar? Não. Mas isso é mal explicado, né? Porque o Grêmio tem... de base para poder ter ficado no banco de reservas ontem, né? O Antonini, o Denilson, o Juan, o Tonhão, não tem nenhum No encerramento do programa, só o meu sogro, o Esteban Lebede, que é uruguaio, diz o Uruguai vai com a defesa reserva da reserva. Não é o que se anuncia, mas se ele tem informação melhor. Não jogam nem os titulares e nem os reservas, ele está dizendo aqui. Não joga o Godinho e o Guiménez, os dois estão fora. Eu não sei que Bom, a seleção, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Cláudio Tafarel, nosso grande amigo, que é o treinador de goleiros da seleção brasileira, que viabilizou, convidou o meu filho Ramiro e o meu neto Ian, que tem 5 aninhos, primeiro jogo do Ian para ver a seleção brasileira. Então eles vão lá, vão assistir hoje. Né, os dois, pai e filho, tá? Isso é um remember, eu me lembro que eu fazia isso nem sei quantos anos atrás, mais de 30 anos atrás, né? Então hoje eu vejo o meu filho com o meu neto também tendo essa oportunidade, né? Numa gentileza do Tafarel. Muito obrigado e um bom jogo aí. Seleção brasileira é às 6 da tarde o jogo, né? Para o nosso horário aqui, 6 da tarde. Serra, obrigado mais uma vez. Obrigado. Venha sempre no programa. Ô Pedrão, vai, me ataca ali, dá muito obrigado no corredor e entra. Uma honra participar aqui com vocês. Maravilha. Nós voltamos na segunda-feira, 1 da tarde, ao vivo aqui pela RDC com o Virando o Jogo. Muito obrigado, fiquem agora com o Virou Moda e a Ali Klein. Obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.